Saudações flavienses. Bem-vindos ao pontapé de saída. Permitam-me que dê início a esta antevisão com uma citação de um dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX, Bertolt Brecht. Diz ele: existem homens que lutam um dia e são bons. Existem outros que lutam um ano e são melhores. Existem aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, existem os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Eu acrescentaria mais. Os imprescindíveis somos nós, os valentes transmontanos, aqueles que cobriram de azul grená o estádio municipal no último jogo, aqueles que sofreram ao longe, colados à rádio ou à internet, aqueles que acreditam que a sorte terá de sorrir a quem mais procura jogar futebol e não se limita a esperar pelos erros alheios. Quem persevera na busca da felicidade merece ser feliz. Não querendo abusar das citações, gostaria só de focar uma frase de uma escritora norte-americana, Marilyn Vos Savant, com um quociente de inteligência de tal forma elevado que a faz figurar no livro dos recordes do Guinness. Diz ela: ser derrotado é frequentemente somente uma condição temporária. Desistir é o que a torna permanente. No último jogo a sorte não nos sorriu, é verdade. Em boa verdade, a sorte não quis nada connosco. Mas não será isso a fazer-nos desistir. Não foi possível encurtar distância para 5 pontos, mas ainda temos 8 jornadas com os correspondentes 24 pontos em disputa. Enquanto a matemática não o permitir, estaremos na luta. No final se farão as contas. Agora, o Grupo Desportivo de Chaves deverá centrar a sua atenção no próximo adversário. Chama-se Merlinense Futebol Clube. É o clube da freguesia de São Pedro do Merlim, concelho de Braga, e disputa os seus jogos caseiros no estádio João Soares Vieira, com capacidade para 5.000 lugares. O Merlinense vem ocupando os 2 últimos lugares da classificação desde o início do campeonato. Nunca conseguiu estar acima do 15º lugar e tem alternado com o Oliveirense a posição de lanterna vermelha. Tem aquela que é de longe a pior defesa do campeonato, com 46 golos sofridos, o que equivale a dizer que em cada uma das 22 jornadas decorridas sofreu em média 2,1 golos. Por outro lado, apresentam um ataque com números superiores ao do Desportivo. Marcaram 25 golos, mais um que o Chaves, e apenas menos um que o líder da classificação. No aspecto da concretização, destacam-se na equipa do Merlinense o Miguel, com 6 golos, 3 dos quais de grande penalidade, o João Manel e o Luís Ferraz, com 4, sendo que todos os golos do Luís Ferraz foram de grande penalidade, e ainda o Bié e o Mamadou Camará, ambos com 3 golos. A título de curiosidade, refira-se que o defesa do Merlinense, Hélder Oliveira, é o jogador com mais autogolos da nossa série, tendo marcado na própria baliza em 2 ocasiões. O Merlinense já perdeu 14 vezes nesta época, mas apenas em 4 desses jogos a derrota foi por mais de um golo de diferença. Nos 0-6 com o Mirandela, no 0-2 diante do Oliveirense e nos 1-3 frente a Chaves e Vizela. Todas as restantes 10 derrotas foram pela diferença mínima. A frágil defesa desta equipa tem sido a sua maior limitação, pois não é normal marcarem-se 3 ou 4 golos num jogo e mesmo assim acabar por não o ganhar. O Desportivo deverá investir na exploração desta lacuna da equipa bracarense. O Merlinense avergou, na última jornada em que atuou em sua casa, a sua segunda vitória na competição, a primeira na condição de visitado. Diante do Macedo de Cavaleiros, aos 28 minutos já perdiam por 2-0, mas 2 grandes penalidades, aos 38 e 68 minutos, convertidas por Luís Ferraz, igualaram o marcador. A reviravolta deu-se ao minuto 68, com Mamadou Camará a aproveitar a inferioridade numérica do Macedo, que tinha visto um jogador expulso quando ainda faltava meia hora para o fim do encontro. A quando da primeira volta, no campo do Ribeirão, seguiram-se 3 derrotas consecutivas. A quando da primeira vitória no campo do Ribeirão, seguiram-se 3 derrotas consecutivas e 2 empates para esta equipa, num total de 5 jogos sem conseguir ganhar. Desta vez, depois da vitória diante do Macedo, seguiu-se a derrota em Famalicão, pelo que esperamos que mantenham a regularidade demonstrada e percam também este jogo. Mas para que tal aconteça, o Desportivo terá de se apresentar no seu melhor. Uma boa entrada em jogo poderá fazer toda a diferença, principalmente se conseguirmos marcar cedo e quebrar a mala pata da falta de concretização. Atende-se ao percurso de ambas equipas nas últimas 5 jornadas.
Saliente-se o facto do Merlinense não ter perdido em casa nas duas últimas partidas caseiras, tendo registado 3 derrotas nos outros 3 jogos, dos últimos 5 como anfitrião. Neste período, marcou 10 golos e sofreu 12. Quanto aos Chaves, nas suas últimas 5 deslocações, alcançou 4 vitórias e apenas um empate, com 7 golos marcados e apenas 2 sofridos. Nas últimas 5 jornadas, o Merlinense registra 2 derrotas e 2 empates, para além da referida vitória diante do Macedo Cavaleiros. Marcaram 11 golos e sofreram 13. No mesmo período, o Desportivo registrou 3 vitórias e 2 empates, com um saldo de 9 golos marcados e 3 sofridos. A análise comparativa do comportamento das duas equipas abordará de seguida a pontuação obtida por cada uma delas. Observe-se, em primeiro lugar, o registro do Merlinense. O Merlinense tem muito poucos pontos amealhados no campeonato, apenas 12, e conquistou tantos em casa como fora de portas. Os 6 pontos conquistados em casa foram resultado da vitória diante do Macedo Cavaleiros e dos empates frente ao Oliveirense, Limianos e Tirsense. Os gráficos seguintes permitem comparar as pontuações do Merlinense quando atua na condição de anfitrião e do Desportivo fora de portas. O gráfico da esquerda mostra os pontos conquistados por cada equipa e o da direita apresenta a percentagem do total de pontos que amealharam. O Desportivo conquistou mais do dobro dos pontos que o seu adversário de domingo, nas condições planadas. Os 15 pontos do Desportivo são fruto de 4 vitórias e 3 empates, e todas as vitórias foram conseguidas nas últimas 5 deslocações. No que diz respeito à percentagem do total de pontos conquistados, já foi referido que o Merlinense conquistou metade dos seus pontos na condição de visitado, enquanto o Chaves fez 38% dos seus pontos como visitante. Passemos a comparar o número de golos marcados e sofridos. Os gráficos seguintes mostram a comparação entre o número de golos de cada equipa nas condições destacadas e a percentagem do total. No capítulo dos golos marcados, o Merlinense tem melhores números que o Desportivo. Atuando em casa, marcaram 13 golos, o que corresponde a 52% do seu total de 25. O Chaves marcou apenas 10 golos fora de casa, o que prefaz 42% do total de 24. Relativamente aos golos sofridos, já se nota uma diferença considerável entre as equipas, dado ser este o setor mais fraco do Merlinense, em contraponto com o Desportivo, que tem na sua defensiva o setor mais regular. Os minhotos sofreram 19 golos nos jogos realizados no seu estádio, 42% do total, enquanto o Desportivo encaixou 13 golos, 81% do total de 16 sofridos em toda a competição. A análise continua com a abordagem do número de vitórias, empates e derrotas do Merlinense enquanto visitado e do Chaves enquanto visitante. O gráfico seguinte mostra essa comparação. No que diz respeito às vitórias, o Merlinense conquistou apenas 2 em todo o campeonato, uma delas em casa, razão pela qual o gráfico assinala os 50% de vitórias. O Desportivo tem 4 vitórias extramuros, prefazendo 36% do total de 11. No capítulo dos empates, o Merlinense repete os 50%, resultado de 3 empates caseiros e 3 forasteiros. O Chaves registra 3 dos seus 7 empates nos jogos em que atua como visitante, resumidos nos 43% do gráfico. Relativamente às derrotas, a maior diferença do gráfico deve-se aos 100% apresentados pelo Chaves, resultado do facto de todas as suas 4 derrotas no campeonato terem sido averbadas fora de portas. O Merlinense, apesar de registrar apenas 43% das suas derrotas em casa, foi ali batido em 6 ocasiões, num total de 14. Para concluir a análise estatística ao jogo, resta apresentar o gráfico da evolução da classificação das duas equipas ao longo destas 22 jornadas. As limitações da equipa do Merlinense encontram-se bem expressas no gráfico. Trata-se de uma equipa que, apesar do espírito guerreiro que demonstra, como atestam os jogos com muitos golos, em que perderam apenas pela diferença mínima, está perfeitamente ao nosso alcance e qualquer outro resultado que não seja a vitória não passa pela cabeça de nenhum fladiense. A nossa caminhada até a final do campeonato será feita jogo a jogo, enfrentando as diferentes dificuldades que cada equipa nos vai impondo, mas com a clara convicção de que podemos vencer qualquer adversário. As tabelas que se seguem mostram os resultados do Merlinense até à presente data e a posição de ambas equipas na tabela classificativa. Em primeiro lugar, vejamos os resultados do Merlinense. De seguida, observe-se a classificação de ambas equipas.
O histórico de confrontos entre estas duas formações, no estádio João Soares Vieira, registra 2 embates, ambos com a vitória do Desportivo. 1-0 na época 2007-2008 e 2-1 no ano passado. No jogo da primeira volta, no estádio municipal Engenheiro Branco Teixeira, o Desportivo venceu por 3-1, com 2 golos de Gustavo Sousa e um de Chico, que foi expulso ainda no decorrer da primeira parte. Relativamente à análise comparativa que vem sendo feita com a equipa do Varzim, atende-se ao próximo quadro, que mostra os resultados de ambas formações ao longo das últimas 10 jornadas. Verifica-se que o Desportivo continua a apresentar melhores números que os poveiros, em número de pontos, vitórias, golos marcados e sofridos. Observe-se também o quadro com o resumo dos dados mais importantes. O Chaves registra mais 3 pontos que o Varzim, mais 1 vitória, o mesmo número de empates, nenhuma derrota contra uma dos poveiros, mais 2 golos marcados e menos 1 sofrido. Nas próximas 8 jornadas teremos os seguintes jogos para os 2 primeiros da classificação. O campeonato ainda não acabou e o futebol é fértil em surpresas. Toda a gente está a par do sucedido com o Benfica, equipa com recursos incomensuravelmente distintos dos nossos, e que em 3 jogos apenas desperdiçou 8 pontos. Ainda esta semana, na Liga dos Campeões, o Arsenal vinha de uma derrota definitiva, por 0-4 em Milão, e por pouco não conseguiu dar a volta à eliminatória, vencendo por 3-0. Fracassar depois de longa perseverança é muito mais sublime que nunca ter feito um esforço suficientemente bom para ser chamado fracasso. Esta é de George Eliot e é para ficar no ar. Força, valentes transmontanos! Chaves, Chaves, Chaves! À vitória, à vitória, à vitória!